João capítulo número 6, versículo 48 ao 47, está escrito assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. O que você teve no prato hoje custou uma vida. Seja um bife, um frango, um ovo, um grão de arroz, um alface. Algo precisou morrer para que você continuasse vivo. Por trás de cada refeição que nós fazemos, a morte. Ou seja, a vida se alimenta de morte a todo instante. Jesus aqui estava falando com a multidão que buscava milagre, pão físico, conforto, satisfação. Jesus havia alimentado uma multidão de gente. E de repente eles ficaram mal acostumados. Jesus diz em João, capítulo 6, que é o capítulo que nós lemos, ele disse: vós me buscais porque comeste pão e vos saciaste. E quando Jesus começa a dizer qual é o pão que ele quer realmente dar, ele diz: este pão aqui, ó. Quem come da minha carne, essa carne é a carne que eu vou dar em favor do mundo. Porque essa carne aqui, esse sangue, verdadeiramente é comida e verdadeiramente é bebida. Mas eles não queriam. Eles queriam um Cristo que suprisse as suas necessidades, mas não que fizesse exigências. Eles queriam um Cristo que alimentasse eles sem pedir obediência. Eles queriam ser abençoados sem serem confrontados com seus pecados. E não é muito diferente da nossa geração atual. E quanto mais a gente quer viver, desfrutar, saciar, mais mortos nós nos tornamos. Porque você só vai se sentir vivo e cheio de vida quando você começa a se sacrificar, quando você começa a morrer aos poucos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 16, versículo de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se você é discípulo de Jesus, ouça essa palavra. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si
Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, poupar a sua vida, viver só para si, ele vai perder. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Ele conseguiu riqueza, ele tem as mulheres que ele quer, ele consegue comprar o que ele quer, só que ele perdeu a sua própria alma, ele perdeu a si mesmo nessa caminhada. Aí, meus irmãos, a gente tem que entender isso. É a morte que alimenta a vida. É morrendo a cada dia que vamos vivendo de verdade. Quando a morte do eu acontece na família, a favor do nós, aí a gente tem uma vida familiar de verdade, porque enquanto o marido vive para si, a mulher vive para si, o casamento não vai dar certo. O egoísmo destrói, mas o amor sacrificial é o que edifica o lar. Se não morrermos para as nossas vontades, orgulho, razão, nós sempre vamos estragando os nossos relacionamentos, porque a gente sempre quer ter razão, sempre quer estar certo. Nunca ninguém está errado, só eu que estou certo. Aí não consegue construir relacionamentos permanentes. Então a vida nasce aonde há perdão, a vida nasce onde há paciência, a vida nasce onde há escuta ativa, a vida nasce onde há tempo de qualidade oferecido. Tudo isso são sacrifícios que geram vida. E hoje nós só experimentamos a graça de Deus porque alguém morreu para que nós tivéssemos vida. Paulo diz aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, por isso o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você quer viver de verdade? Comece a morrer. Porque alguém que nos deu vida eterna, Ele morreu e derramou na cruz até a última gota de sangue por nós e disse, está consumado, Pai, está pago. Ele diz aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele não morreu apenas pelos cristãos, ele morreu pelo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em nós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Olha, por mais que você teve que muita coisa morrer para você estar vivo hoje, o ovo que você comeu, o bife, a maminha, a fraldinha. Tem irmão que está dizendo, fala isso não, que eu nunca mais vi isso na vida. Mas algo morreu para você estar vivo. E todo dia você está se alimentando da morte para poder estar vivo. Só que o grande problema é o que você come. Vai te matar lá na frente do mesmo jeito.
Jesus diz, olha, os vossos pais comeram maná e morreram. Você se alimenta de morte, mas vai ter um dia que a morte vai se alimentar de você. Porque a comida que nós comemos, ela nos dá vida, mas não nos dá vida eterna. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem vida eterna. Por isso que a minha carne, o meu sangue é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida, porque quem come da minha carne, bebe meu sangue, ou seja, consegue usufruir, entender, absorver, viver o sacrifício de Cristo. Esse sim, eu ressuscitarei no último dia, viverá para sempre e terá vida eterna. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Não tem alimento mais nutritivo, mais substancial, mais vitaminado do que Cristo. O Calvário foi o maior banquete da terra, trazendo vida, perdão, libertação, redenção, graça, salvação para nós. Muito interessante. Até a natureza, acontecem alguns fenômenos que mostram esse amor, que é dádiva, que é sacrifício, que é morte em prol da vida. O escorpião, que é um bicho peçonhento, que a gente tem medo. Recente, alguns meses, na loja, uma moça foi trocar de roupa no provador. Aí viu um negóciozinho embolado. Quando foi ver, era um escorpião. Graças a Deus que a moça não vestiu. Aí estava lá o pai da moça, ele ficou com o olho desse tamanho para mim. Doido para me meter a peia. Se a filha dele fosse picada, a situação era séria. Mas o escorpião, quando a fêmea, ela chega a produzir entre 20 a 100 filhotes. E quando os recursos estão difíceis, ela se entrega aos seus filhotes. E para os filhotes sobreviver, os filhotes comem a própria mãe. Então ela aguenta firme ali aqueles 20 a 100 filhotes se alimentando dela, até ela morrer. A mesma coisa fez Cristo por nós. Ele morreu na cruz para nos dar vida. E ele diz, olha, eu me entrego para isso. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Então nós hoje temos que decidir ou seguir o exemplo de Cristo, que morreu para que muitos tivessem vida, ou nós vamos continuar sendo alguém que todo o tempo quer poupar-se. Jesus uma vez repreendeu Pedro, chamando ele de Satanás. Mas você sabe por que Jesus chamou ele de Satanás? Para trás de mim, Satanás! Porque Pedro chegou para Jesus querendo dar um conselho. Jesus disse assim, olha, é o seguinte, o Filho do Homem vai se entregar. Eu vou morrer por vocês. Ao terceiro dia, eu serei entregue. E eu serei crucificado. Aí chega Pedro, dizendo, Senhor, poupa-te a ti mesmo. Porque a maior mensagem do diabo é essa. Poupa-te a ti mesmo. Ele sempre vai dizer isso no seu ouvido. Poupa-te a ti mesmo. É na relação com a sua esposa, ele vai dizer, poupa a ti mesmo. É na relação com a sua família, ele vai dizer, poupa-te a ti mesmo. É na relação com os nossos amigos, com a igreja, na empresa, ele vai dizer, poupa a ti mesmo. E a gente vai poupando a si mesmo, satisfazendo a nossa própria alma, sempre deixando o ego nosso tomar conta e ter o controle e o governo de nós.
Então, toda vez que o diabo soprar no seu ouvido essa palavra, poupa-te a ti mesmo, você não vai ouvir ele, você vai dizer: para trás de mim, Satanás, tu não entendes os planos de Deus, eu não vim a este mundo como Cristo vinha, eu vou seguir os passos dele, eu vou me sacrificar, eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou morrer, mas eu sei que eu estarei plantando vida. Somos chamados para a renúncia, para o sacrifício, e só a vida a partir da morte. João capítulo número 12, versículo 24, eu vou estar encerrando. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Jesus está falando dele mesmo. Mas se morrer, dá muito. Agora ele vai aplicar a nós. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Jesus não se sacrificou apenas para lhe salvar, que já é algo grandioso. Mas foi para salvar você de você mesmo. Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo.